boa tarde, boa noite, Darkinhos. Eu não sei se eu diria que esse era um vídeo de curiosidades ou aprendendo com o Dark Lens, seja como vocês quiserem, mas nós vamos aprender hoje e saber algumas curiosidades sobre Branca de Neve. Eu ouvi tantas críticas, tanto vídeo criticando o filme, que eu decidi me pronunciar. Por que não? Já que nós somos um grupo e um canal que fala sobre cinema, sua arte e tudo o que tem a ver com a sétima arte. Eu gostaria de falar sobre a Branca de Neve, a verdadeira história, como começou, de onde surgiu, quem inspirou os irmãos Grimm a escrever essa história. Devido a pesadas críticas ao filme que saiu aí, a nova adaptação de A Branca de Neve, eu não sei, gente, eu já expliquei aqui como que surgiram os críticos, como que deve ser um crítico e tal. Porque assim, abrir um vídeo, que nem eu tô abrindo agora, e falar um monte de coisa, qualquer um pode falar. Né? Criticar a Branca de Neve porque a menina não é branca, porque ela é latina, porque ela falou coisas contra o Donald Trump e tal e coisa. Então, vamos lá. A arte é a arte. A política é a política. Ah, mas as coisas não se misturam? Sim, filme mistura com tudo, fala sobre tudo. Só que, se a gente vai criticar um filme, vamos criticar a obra. Não vamos criticar a pessoa, porque a pessoa falou mal de Donald Trump, e Donald Trump tem um monte de seguidor, e blá blá blá, blá 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 blá. Não. Já que a gente vai criticar, vamos criticar o filme. Minhas críticas ao filme. Eu esperava mais da vilã? Sim. Vou dizer que a culpa é da atriz? Não. Tem um roteiro, tem um diretor e ela tem que seguir o que pedirem para ela fazer. A gente já viu ela fazer Mulher Maravilha, entre outros filmes como O Alerta Vermelho, e a gente sabe como que essa atriz é excelente e atua muito bem. Então, se tem alguma coisa a desejar, será que a culpa é da atriz? Que nem a que interpretou Branca de Neve. Será que a culpa é da atriz? Porque a gente também já viu ela fazer outros filmes. Certo? Então, se a gente vai criticar, vamos criticar a obra. Não sei o que aconteceu ali, enfim, mas o filme também não é tão fiasco assim. A gente pode tirar coisas muito boas também do filme. Outra crítica que eu gostaria de fazer. Temos ali grandes efeitos especiais criados por IA, muito top. Os animaizinhos com mais expressões e tal e coisa. Top, achei muito legal. A floresta assombrada, a floresta sombria. Ótimo. Muito legal. Agora o que eu não entendi é, se já existe um anão dentre aqueles ladrões que tem ali na floresta e tal, por que os 7 anões não poderiam ser pessoas também, sem ser criação de IA? É só isso aí. Eu, na minha opinião, gostaria sim que fossem anões de verdade. Porque eu acho que não é porque a pessoa sofre de nanismo que ela não tem direito também a ser uma grande atriz ou um grande ator, que nem a gente vê aí no Game of Thrones, aquele personagem maravilhoso, né, que depois da Daenerys foi o que eu mais gostei, né? Então, fica aí a dica, Disney. Eu tenho uma certa contra-opinião. Diga a sua contra-opinião. Concordo, sim, que poderia ter sido anões de verdade. Exato. Mas a questão é, será que... Vamos lá. Viram pra você, Ana, se apresente, se mostra. Vamos a sua lá. face. Mostra aqui a sua face. Nem sei se vai dar pra ver, porque eu não sei como... Enfim. Será que tem atores suficientes para fazer esses anões? Ou será que essas pessoas querem fazer tem essa também. filme? Porque para um filme ter o elenco, começar a gravar e etc, existem os testes. Será realmente que não teve teste para pessoas anãs fazerem?
Não sei. Então. Fica a dúvida. E aí, teve? Então tem os dois lados. Tem um lado que pode ser que eles tenham preferido realmente só fazer com o IA mesmo e não abrir o teste, não fez nada. Ou pode ser que eles abriram para teste e foi 1 ou 2 anões. Pode ser. Porque se aparecer um anão naquele grupo lá... Dos ladrões. Então. Teve. E você não vê muito ator anão. Eu acho que também não... Na minha opinião, eu não sei. Mas talvez não abram tanto espaço. Ou a pessoa pode ter também... como é que fala? Não é baixa autoestima, mas insegurança em si Isso mesmo. é. De achar que vai ser zoada ou que vai ser humilhada. Aí ou não sofrer quer... de nanismo. Aí não quer participar por esses motivos, ou até por outros motivos. Não tem como a gente saber. Mas aí fica essas duas opiniões, assim, essas duas dúvidas, né? No caso. Exatamente. Não é uma crítica que eu tô fazendo. No caso é uma dúvida. É uma dúvida, tá? Assim como a Sandra teve a dúvida dela. Por que a Disney não colocou usou anões de verdade em vez de ser IA? Aí eu entro com essa, mas será que eles não abriram a oportunidade ou não teve o suficiente? Exato. Tem esses dois lados. Mas a gente não vai saber. Quem sabe um dia a gente sabe. Exato. Né? Agora vamos para a verdadeira história da Branca de Neve. A história da Branca de Neve, na realidade, era a história de uma baronesa, segundo historiadores que estudaram e pesquisaram o conto, né, dos irmãos Grimm, né? Não chegava a ser uma grande cidade, né, mas sei lá, não sei se eu posso chamar de vila ou o quê, né? Na Alemanha. Nesse lugar tinha um barão que tinha uma filha, teve uma filha, né? Tinha o barão, a baronesa, teve uma filha. Ele era dono, sim, ele era uma pessoa rica, tinha o seu castelo ou palácio, mas pelas fotos tá parecendo mais um castelo, né? Era uma pessoa muito rica, dono de fábrica, já naquela época bem evoluído, né? Fábrica de vidro e etc. E o verdadeiro nome dessa baronesa que inspirou a Branca de Neve chamava Maria Sofia van Ittel. Sei bem dessa forma que se pronuncia, mas vamos lá para o nome mais fácil, Maria. A Maria, assim como a Branca de Neve, ela perdeu sua mãe na infância e seu pai realmente se casou com outra mulher, que tinha filhos também. E ela valorizava mais seus filhos biológicos do que Maria, né? Verdadeiramente, Maria sofreu abusos pela sua madrasta. Realmente ela era uma madrasta, era uma pessoa ruim, que abusava de Maria. Daí, os irmãos Grimm pensaram, né, nessa história de Branca de Neve. Ela realmente era bem clarinha, tinha os seus cabelos escuros, vocês podem ver pelas fotos, se vocês pesquisarem sobre a baronesa Maria da Alemanha, né, vocês vão ver fotos dela, né, a pele bem clara, com a sua maquiagem assim, destaca a sua boca e os seus cabelos escuros, daí a inspiração de Branca de Neve. Na história que eles criaram e que a Disney pegou, a gente vê que realmente eles tiveram que mudar um pouco a história, porque se eles colocassem a Disney, a história realmente como os irmãos Grimm escreveram, seria pesado demais para a criança assistir. Então a gente sabe que a Disney, ela é como é que fala? Um estúdio que se preocupa e que lança muitos filmes e animações voltados ao público infantil, adolescente, etc. Então eles não iam pegar uma história pesada para colocar para crianças assistirem, né? Eles tinham que chamar a atenção dos públicos, principalmente das crianças, das famílias, para irem no cinema assistirem Branca de Neve, que foi um dos maiores sucessos da época, 1937, foi um dos maiores fenômenos daquela época do cinema, entendeu? Então eles tinham que colocar um negócio mais leve, não mostrar tantos abusos que a Branca de Neve, no caso a Maria, sofria, né? Então eles colocaram de uma forma mais leve.
a gente vê, conforme eu fui pesquisando, que tinha ênfase ao canibalismo. Sim, quando na história dos irmãos Grimm, a rainha pediu para matar a Branca de Neve, sendo ela criança, ela pediu para o caçador trazer os pulmões e o fígado. Não foi o coração, que nem fala na Branca de Neve. Então, já que vocês fazem tanta crítica, vocês não se atentaram a esse detalhe que não era coração, então vamos criticar então, já que vocês querem criticar. Então no filme tinha que aparecer o fígado e os pulmões, certo? O caçador, ele com dó da Branca de Neve, ele mata um urso selvagem e leva esses órgãos para a rainha, que manda cozinhar para que ela pudesse saborear ali os órgãos achando que era da Branca de Neve. Só que não era do urso. Tem uma versão que mostra isso, só que mostra com o coração, né? Que o caçador mata um porco e traz o coração para a rainha, e ali ela come e obriga o pai dela a comer. Tem uma versão, não sei se é a versão de 2012, agora eu não lembro muito bem, mas é aquela versão que a atriz que fez Smallville fez a Branca de Neve. Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam e veem essa versão que retrata um pouco mais semelhante ao conto dos irmãos Grimm. Depois a rainha tenta matar ela de uma outra forma. Ela se disfarça de comerciante, leva um espartilho para ela. Vocês não querem criticar? Então, e aí? Todas as versões da Branca de Neve aparece um vendedor com espartilho? Eu acho que não. E ele vai, no caso ela, vender esse espartilho, aí coloca na Branca de Neve, porque ela era muito ingênua, e ali começa a rainha má a apertar o espartilho a ponto de matá-la por sufocamento. Também era uma cena bem pesada, então não colocaram isso. Deixaram uma forma mais leve, para não aparecer isso. E também temos o sono profundo, que é o caso da maçã, que a rainha má envenena a maçã e dá para Branca de Neve comer e morrer. No filme da Disney, né, no primeiro filme, é como se a Branca de Neve tivesse ficado nessa situação de sono profundo, de morte, sei lá, por um ano no caixão de vidro, que traz referências à vida real, onde o pai de Maria era dono de uma empresa de vidro. Daí a referência. Só que no livro dos irmãos Grimm, a Branca de Neve ficou assim apenas 3 dias. Porque senão tinha que ter uma mágica muito grande aí. Como é que uma pessoa come uma maçã, fica sufocada e aguenta um ano sem decomposição, sem nada, assim, um ano? Mas é o mundo da Disney, É o mundo diferente. da Disney. Então, mas vocês não querem criticar, então vamos criticar. Outra coisa para desânimo dos fãs, talvez, ou dos grandes críticos que começaram a criticar. Ai, mas a Branca de Neve se apaixonou por um ladrão, nada a ver. Eu vou mostrar que tem tudo a ver. Primeiro, a floresta realmente existe, só que não é encantada, mas era um lugar que tinha muitos animais selvagens e ladrões. Ela foi parar aonde? Na casa dos anões, na floresta, onde tinha ladrões. Então, a história que fizeram agora, mostrando ela se apaixonar por um ladrão, tem mais significado do que ela se apaixonar por um príncipe. Que aparece do nada no meio da floresta. Tem mais lógica o filme da agora. Eu acho que é o que mais combinou. Outra coisa, para tristeza dos fãs que gostam de criticar qualquer coisa. Na vida real dessa história, da qual foi inspirada em Maria, não existiam os 7 anões. Pois é, naquela época existia muito a exploração infantil. Então existiam realmente as minas, mas quem trabalhava eram crianças. Daí a inspiração dos 7 anões. Pra não ficar pesado. Exato. E aí, tinha que ter crianças lá então, na mina? Vocês iam criticar o filme do mesmo jeito, falando que a exploração infantil.
Ai, não sei o quê. Mas a vida real era essa, a história real do qual os irmãos Grimm se inspiraram foi essa. Na realidade não eram anões, eram crianças, que é o que mais... Quem estudou história sabe, né? Eu estudei lá em 1900 e bolinha, na minha época de escola, que quem começou a fazer os trabalhos de Minas eram, sim, crianças. Naquela época se usavam as crianças por causa delas serem pequenas, mais ágeis, e tudo era mais fácil delas entrar nos túneis de mineração das minas. Entenderam a lógica? Outra coisa para tristeza das pessoas que gostam de criticar é que, na realidade, a Branca de Neve nunca foi despertada por um beijo. Na história original, quando apareceu o príncipe, né, na história original dos irmãos Grimm, não da vida real, que a vida real é mais triste ainda, vou contar para vocês. Mas na versão dos irmãos Grimm, o príncipe que apareceu lá na floresta, que viu a Branca de Neve daquele jeito, não teve amor à primeira vista, não teve beijo de amor verdadeiro. O príncipe simplesmente quis enterrá-la de uma forma mais adequada, para ela não ficar ali exposta por anos, né? E o corpo talvez começasse a se decompor, etc, coisa e tal. Então, o que ele pensou? Vamos enterrá-la de forma decente, com lápide, com tudo que uma pessoa que faleceu tem direito, né? E eles foram mexer no corpo, o que aconteceu? Se deslocou o pedaço da maçã da garganta, saindo, e ela acordou. Não teve beijo nenhum. Então não teve príncipe. Não teve ladrão, Não teve ladrão, não teve nada. É isso. Mas, para que a história tivesse um final feliz, a Disney colocou o príncipe, assim como os irmãos Grimm também colocaram o príncipe. Mas poderia sim, como desta vez, ter sido um ladrão, por que não? Já que ela fugiu e teve na floresta, era muito mais fácil ela ter encontrado um ladrão do que um príncipe. É, gente, se você for parar pra pensar, que sentido faz o príncipe estar no meio de uma floresta do nada? Já que essa floresta era conhecida por a existência de animais selvagens e ladrões. Então era muito mais fácil ela ter conhecido um ladrão. Sim, nessa versão que fizeram agora da Branca de Neve ter se apaixonado por um ladrão, é muito mais provável que isso realmente tenha acontecido do que ela ter se apaixonado por um príncipe. Já que nem princesa ela não era. Ela era baronesa na vida real. A Maria, né? Mas, se a gente for olhar pelas inspirações dos irmãos Grimm, sim, poderia ter sim se apaixonado por um ladrão. Teria mais lógica. Já que a floresta, da qual os irmãos Grimm se inspiraram, realmente existiu e tinha no seu interior animais selvagens e ladrões. Então fica aí, aquele que criticou tão severamente: nossa, mas a Branca de Neve se apaixonou por um ladrão que apareceu do nada. É muito mais fácil um ladrão aparecer do nada do que um príncipe aparecer, não acham? Ainda mais numa floresta. Ainda mais numa floresta. Com ladrões. Com ladrões. Né? Enfim. Fica aí a verdadeira história, triste e trágica, de Maria, que foi a inspiração de Branca de Neve. Sua lápide está exposta no Museu de Diocesano de Bangor, no sul da Alemanha. Então, quem quiser, tiver condição de ver a Branca de Neve ao vivo em couros, no caso Maria, que foi a inspiração da Branca de Neve, tá lá a lápide dela. Vocês podem ir lá conhecer no Museu da Alemanha. A mulher que foi a inspiração da Branca de Neve, que todo mundo ama e todo mundo gosta de criticar a Disney, né? Enfim, tivemos 5 adaptações. Primeiro, a Branca de Neve e os 7 Anões, que todo mundo conhece, que é a animação de 1937. Deviam fazer uma animação nova. Exato. Depois temos Branca de Neve de 2001, Branca de Neve de 2012... Branca de Neve e o Caçador, também de 2012. Temos Espelho, Espelho Meu, que aqui também mostra que é 2012. 2012 são as maiores adaptações que conseguimos fazer. Depois temos Branca de Neve, de agora, de 2025.
Temos também uma série de TV que inclusive o Darklands fez um curta, né, que é On Upon a Time. Era uma vez. Que A série Era uma vez, que fala muito sobre a Branca de Neve. E temos também 10 obras literárias para quem gosta de ler. Temos aí 10 obras literárias sobre Branca de Neve. Então essa é a verdadeira história da Branca de Neve. Eu acho assim que as críticas aqui com relação a Branca de Neve ter se apaixonado por um ladrão e entre outras coisas, eu acho que não tem muito a ver, porque a gente não pode pegar o filme de 1937 e achar que isso é a verdade absoluta, porque esse filme também é uma inspiração dos livros de Grinch, que em contrapartida também se inspiraram na história de Maria, a baronesa da Alemanha. Então tudo são inspirações e tudo é válido. Ela poderia sim, se apaixonar por um príncipe, como poderia se apaixonar por um ladrão. É válido. E também poderia se apaixonar por um anão, e aí? E qual é o problema? Eu, hein? Ai, gente, vai lavar uma louça, pelo amor de Deus. Adaptação. Exato. Gente, adaptação, já diz a palavra, procura no Google o que é adaptação. Exato. Nome de Jesus. Outra coisa que eu também vi o povo criticando, que tinha musiquinha aqui, musiquinha ali. Enfim, É um musical, gente. pra quem não sabe, Branca de Neve é um musical. Vocês já assistiram a animação da Branca de Neve? Exato. A que a Sandra falou ali, a primeira. É um musical, crianças. musical. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vá assistir de novo. Sendo um musical, vai ser contada a história com música. É um musical. Né? Eu acho que essas pessoas não assistiram a primeira animação feita pela Disney. Então é isso. E nem estudaram a história da Branca de Neve. Pois é. Se inscreve no Darkland, gente. Faz isso pra vocês não passar vergonha. Vai Então lá. é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer quem realmente era Maria, a grande inspiração da Branca de Neve, de conhecer a história que os irmãos Grimm escreveram, né? Eles escreveram tantas histórias, tantos contos de fadas bem pesados que a Disney amenizou para trazer ao público infantil, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, escrevam em seus comentários se vocês conheciam ou não, se vocês estavam sabendo que Branca de Neve foi inspirada em Maria. Escrevam aí. Quer que a Sandra traga das outras princesas? Exato. Quero. Tá bom, ela vai trazer também, tá? Que agora atiçou minha curiosidade, eu quero saber da Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Será que a Fera existiu de verdade? Não se sabe. A Cinderela eu sei mais ou menos, mas a Sandra pode trazer porque a Sandra sabe explicar melhor que eu, em nome de Jesus. Coitado. Mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, mostrem para seus amigos. E se para inscreve suas pra amigas. você não passar vergonha na internet. Se inscreve e assista, gente. Adquira conteúdo para você também chegar e falar assim, não, meus queridos, porque Branca de Neve foi inspirada em Maria, a alemã. Tá bom? Já diz no Darkland, vocês falam... É isso aí. A vocês, tchau!